E aí, pessoal, boa noite, bom sábado para vocês. Eu estou reunido aqui nos estúdios do canal Historiografando para a gente estar dando aquela contribuição para amanhã, para a tua prova. Muitos guerreiros pediram essa live na sexta-feira, gente. Não deu para mim de verdade fazer, mas está valendo ainda. Para aqueles que estão chegando, ou melhor, já chegaram às suas cidades, campos sede aí de provas, com certeza já se acomodaram, já pegaram aquela jantinha boa. São exatamente 7 horas e 55 minutos. Então, já dá tempo para você estar com a cabeça fria, descansou e vem com a revisão aqui de história para o teu concurso de amanhã, tá bom? Essa revisão é a revisão da premonição, onde nós iremos falar nessa noite de sábado, pré-prova, né? Bem pertinho já da prova de vocês, os assuntos bem mais visíveis assim em prova, né? Os assuntos bem mais visíveis assim em provas da CESP, quando nós falamos de história. E não diferente, o professor Adriano vai estar resolvendo aqui em torno de quase 15 questões, perfazendo tópico a tópico do seu edital. A exceção que eu não vou resolver aqui com vocês é justamente a nossa história regional, porque já tem um arsenal de coisas lá no canal Historiografando. Eu garanto que você que está nos assistindo aqui já possa ter passado a limpa mesmo em todas as nossas questões. Cara, de verdade, são mais de 100 questões disponibilizadas para vocês, tá ótimo? Então vai compartilhando a nossa live, vai deixando aquele joinha positivo. Lógico, se ficar alguma dúvida, comenta. Vai ter alguém sempre disponível para tirar aquela dúvidazinha para vocês, para que amanhã eu quero que vocês entrem em contato dizendo: professor, gabaritei a disciplina de história, show, show de bola. E lembrando também, se tiver algum problema nas questões, se você puder, assim que sair da prova, eu não sei como é que vai funcionar, se você vai poder sair com um caderno de prova ou não sei como é que vai funcionar, mas cara, manda as questões para mim, para que a gente possa amanhã, por volta dessa hora mais ou menos, quando todo mundo já estiver em casa, ou mais tarde um pouquinho, fazer a nossa revisão. Revisão não, desculpe. Fazer os nossos comentários de um possível gabarito preliminar, tudo bem? Então eu fico também no aguardo de vocês. Professor, vamos deixar de conversa? Vamos deixar de conversa? Vamos logo começar para realmente já dar aquele estímulo. Só faltava essa revisão, Adriano. Já vi todas durante a semana, só faltava a tua mesmo para gabaritar. Pois venha aqui pro quadro comigo, baixe o material de apoio também, viu, gente? Esse PDFzão todo bonito. Apesar de você não poder mais imprimi-lo, né? Mas baixe ele aí para você dar uma revisada daquelas mesmo bacana, tá bom? Vamos lá, ó. A nossa revisão de hoje, ela justamente vem com o objetivo de tratar os principais assuntos que eu estipulei aqui para vocês, ó. A primeira questão, ela diz assim: os sumérios não eram politeístas e não realizavam culto aos deuses. Ó, questão, não eram politeístas, não realizavam culto ao Deus. Gente, isso aqui tá feio. Isso aqui eu estou falando para vocês porque justamente tá bem fácil, né? Tá bem simples. Tá bem simples mesmo. Mas o nosso intuito aqui não é que você contabilize. Nosso intuito aqui é que você preste atenção que isso aqui pode ser cobrado na tua prova amanhã. Quando eu falo da religião dos sumérios, ó, religião dos sumérios, isso aqui é bem interessante, porque eles eram o que, professor? Politeístas. O que significa politeístas? Eles adoravam, eles tinham diversos deuses. Show? Beleza? Tranquilo? Então a questão aqui, ela está o que? Errada. Atente-se a essa questão religiosa. A banca CESP, ela pode gostar disso aqui e ver novamente um assunto desse em sua prova. Bora passando, estamos ao vivo, viu, turma? O canal Historiografando e você ao vivo aqui com vocês no YouTube, dando essa revisão de véspera. Pagando o quadro agora para a gente já bater na segunda. A segunda questão diz: os hititas. Hititas, um povo que se destacou pela organização e desenvolvimento de uma cultura militar. Encaravam a guerra como uma das principais formas de conquistar poder e desenvolver a sociedade. Eram extremamente cruéis com os povos inimigos que conquistavam. Impunham os vencidos castigos e crueldade como uma forma de manter o respeito e espalhar o medo entre os outros povos. Pessoal, gabarito da questão aqui eu já entrego para vocês. Está errado. Professor, está errado, professor? Sim. Aqui está falando que são os hititas, essa população que impunha medo, essa população altamente violenta. Para deixar isso aqui certo, você vai colocar aqui assírios. Ó, assírios. Show? Aí nós temos sim a questão sem erro algum. Então, segunda questão também errada.
assunto bom, novamente. A organização dessa galera toda na sua prova pode ser visual amanhã, ou melhor, daqui a pouquinho, independente da hora que você esteja vendo essa revisãozinha aqui de véspera. Show? Terceira questão, professor, já estamos nela. Só apagar o quadro aqui. Terceira questão, já estamos nela. Olha o que diz aqui, ó. Da Idade Média, destaca-se o processo de ruralização. Nós já estamos na Idade Média com a terceira, viu? Outro assunto também que pode ser cobrado na sua prova. Tem uma grande tendência. E eu trouxe especificamente falando sobre ruralização, que a Europa viveu entre os séculos 5 e 10. O fortalecimento da Igreja Católica, a estruturação do sistema feudal, não apenas economicamente, mas também política e social. Então, na Idade Média, eu destaco sim para você a questão da ruralização que a Europa viveu entre esse período aqui. Professor, o que é que vem ser a ruralização? Gente, nós temos o quê? Nós temos o campo e nós temos a cidade. Como é que chama mesmo o campo? A zona rural. Então, eu estou falando do campo, porque o nosso período aqui em tese, ele vivia em cima da estrutura do campo. A Idade Média, ela se desenvolveu não só em campo, em cidades também, lógico, né? Mas o que eu estou te dizendo é que as principais formas de economia era o campo. A ruralização foi justamente a galera se dirigindo para o campo, ou mesmo as que no campo estavam investindo ali, para manter a estruturação de um sistema. Que o sistema aqui é um sistema feudal. Gente, isso aqui é tão sério, viu? É tão importante o sistema feudal para a tua prova que eu recomendo você dar uma olhadazinha aí, se você ainda conseguir ter o material contigo. Então, gabarito da questão, professor, que eu quero saber, está corretíssima. Terceira questão, ela está correta. Bora avançando, vamos trilhando, dá teu like, estamos ao vivo aqui no canal Historiografando. Quarta questão de hoje, ó. Do século V ao século X, o feudalismo estava em processo de estruturação, uma vez que as relações políticas, características da vassalagem, estavam em formação. O poder da Igreja Católica estabelecia-se aos poucos e a ruralização e feudalização da Europa desenvolviam-se. Novamente, uma questão que não tem correção nenhuma. Gabarito dessa questão, certo, beleza? Isso aqui é a letra da história. Feudalismo, ele estava em processo de estruturação, do século V ao X, uma vez que nós temos sim as relações políticas, que eram características do que nós chamamos de vassalagem, que era dever obediência a alguém, tudo bem? Nós temos o ato de suzerania e de vassalagem. Você vai agora pegar direitinho o significado de suzerania e vassalagem. Você prestava um juramento e desse juramento o senhor das terras tinha obrigações com vocês que fossem servos nela. Um exemplo, tá ótimo? E isso tem o nome, suzerania e vassalagem. Candidato, candidata, se você não sabe, vá agora. Pesquise agora no seu material um pouquinho mais sobre suzerania e vassalagem, que a banca também pode cobrar amanhã, ou melhor, daqui a pouquinho na sua prova. Como é uma revisãozinha de véspera, e nós estamos aqui na correria porque você está querendo descansar, está querendo fazer alguma outra coisa que deixou para a última hora, nós não vamos adentrar ao significado e ao mérito. Quinta questão, porque tem muita questão para frente ainda. Ó. Quinta questão de hoje, ó. A Revolução Comercial transferiu o antigo eixo econômico existente no mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, uma vez que as relações não se limitavam mais ao continente europeu. O comércio passou a atuar de forma global, envolvendo os continentes conhecidos na época. Gente, a Revolução Comercial transferiu o antigo eixo econômico existente no mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico? Correto, até aqui está correto. Por quê? A Revolução Comercial é a busca incessante justamente pelo espaço que estava sendo ofertado com o comércio marítimo. Uma vez que as relações não se limitavam mais ao continente europeu. É verdade, viu? O comércio marítimo ele expandiu além mar. O comércio passou a atuar de forma global, envolvendo os continentes conhecidos à época. Questão aqui correta, não tem nenhuma imperfeição. Muitos até me perguntam, professor, isso aqui seria o início da globalização já naquela época? Bem, de certa forma, não vou dizer para você que sim, nem vou dizer que não. Mas que a globalização tem uma passagem muito importante no fenômeno de expandir comércio, existe, tá? Existe sim essa expansão. Então, não vou entrar aqui nesse mérito com vocês, não. Falei isso lá na plataforma, deixei bem explicadinho. Aqui a gente não tem tanto tempo, não. Ok, gente? Sexta questão de hoje, ó, avançando nos estudos, na revisão nossa, ó.
A administração colonial portuguesa no Brasil girou entre dois eixos. Quais foram esses dois eixos? O centralismo político, é verdade, caracterizado por uma grande intervenção da metrópole para um melhor controle da área colonial, verdade. E o localismo, centralismo e o localismo. Então você vai notar essas duas passagens, ó. Político marcado pela descentralização e atendida os interesses dos colonos, em virtude da autonomia dos poderes locais para com a metrópole. Questão também corretíssima, não tem nenhum erro nela. Perfeita, brilhante. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Deixa aí nos comentários se tiver alguma dúvida, viu? Lê direitinho, tenta parar o vídeo, se você estiver vendo já depois, porque como ao vivo não tem essa possibilidade agora, mas faça isso, revise novamente isso aqui, leia direitinho ponto a ponto. Isso é muito importante. Você pode ganhar uma questão amanhã somente com essa revisão. Quando eu falo uma, é na melhor das hipóteses, ou todas as questões. O bloqueio continental, agora já na época do bloqueio continental, ou seja, período joanino. O bloqueio continental foi um acordo feito entre franceses e portugueses, com o objetivo de sufocar as relações comerciais dos ingleses, que crescia imensamente no continente europeu. Pessoal, olha o erro da questão, franceses e portugueses. Como é que eu transformaria isso aí, certo, professor Adriano? Você colocaria aqui ingleses. Cuidado, viu? Muitos podem ir para o caminho errado e querer entender que isso aí está correto. Os ingleses. Por quê? A Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Revolução Industrial. Mas na França aconteceu o quê? O senso de liberdade, igualdade e fraternidade. Não confunda isso na sua prova. Show de bola? Questão errada. Sétima questão errada. Oitava questão. Com a abertura dos portos, mais uma questão do período joanino, os tratados de comércio e navegação e de amizade e aliança e amizade de 1810, estabelecendo tarifas preferenciais aos produtos ingleses. O comércio cresceu, o Porto do Rio de Janeiro aumentou seu movimento, que passou de 500 para 1.200 embarcações anuais. Oitava questão, gabarito correto. Corretíssimo. Opa, marca, professor. Gabarito correto. Aconteceu de fato, gente, essa abertura dos portos em 1808, só destaco que foi na Bahia, e depois, 2 anos depois, o Tratado de Comércio e Navegação e de Amizade e Aliança e Amizade. Sempre quero colocar amizade na frente da aliança, né? De 1810. Show de bola? Foi desse jeitinho que vocês estão vendo aqui mesmo. Mais uma questão gabaritada. Vamos avançando, deixando seu joinha também, viu? Nona questão. Entre as revoltas que surgiram no período regencial, podemos destacar cabanagem, que ocorreu na província da Bahia, motivada pela insatisfação de militares e camadas médias e ricas da população com o governo geral. A questão estaria correta se não me dissesse que a cabanagem aconteceu aqui na Bahia. A cabanagem, como vocês sabem, aconteceu no Grão-Pará. Grão-Pará foi justamente o espaço geográfico da cabanagem. Show? Questão, então, errada. Mais uma gabaritada. Apagando o quadro para não ficar aqui tão poluído. E vamos avançando. Já estamos na 10ª questão. Olha só ela o que diz. Ó. A proclamação da República foi resultado de um golpe militar que derrubou a monarquia brasileira, que se enfraqueceu a partir do momento em que esse regime perdeu o apoio das elites econômicas do país. Isso aconteceu principalmente pela insatisfação de 2 grupos, muito importantes naquele momento, o exército e a elite cafeeira. Gente, e a elite cafeeira mineira. Falei cafeeira e esqueci-me de falar mineira. Questão errada, porque bem aqui ela fala cafeeira mineira. Eu entendi que cafeeira é paulista, né, professor? Isso, marca o pontinho lá, errado. Galera, eu não estou vendo o bate-papo de vocês, porque justamente, volta cá comigo novamente, eu não estou conseguindo visualizar o bate-papo de vocês, eu estou sem retorno, certo? Mas depois eu olharei aí algumas questõezinhas a mais ou a menos que vocês possam estar indagando nos comentários. Show de bola? Vamos avançar sem perder tempo? Bora lá para frente, olha só. Nós já estamos na questão de número 11. 11 diz o seguinte, ó. Bora pegar aqui a questão de número 11. Bora enquadrar aqui no quadro, professor. Não estou conseguindo ver. Isso, agora foi, ó. A ideologia dos tenentes, agora sim, ó, falando sobre o período já republicano, tenentismo. A ideologia dos tenentes
eram absolutamente contrárias às práticas políticas do período da Primeira República. Assim, eles lutavam contra o poder das oligarquias, sobretudo no interior do Brasil, onde as desigualdades sociais manifestavam-se de maneira mais acentuada. Questão 11 é a questão correta também, gente. Tá certinho, letra do conceito de história mesmo, viu? Pega isso aí, dá uma lidazinha direitinho ainda para você, ó, gabaritar, levar, matar a pau essas questões amanhã. Daqui a pouquinho a prova tá aí para vocês. O projeto dos tenentistas foi considerado como um movimento salvacionista. Professor, salvacionista? Isso, salvacionista. Uma vez que eles, os tenentistas, alegavam agir em defesa das instituições republicanas. Questão certa, beleza? Temos mais uma questão, professor? Temos sim, temos mais uma questão aqui. É a questão 13. Questão 13 diz o seguinte, ó. É a nossa última questão de hoje, né? É a 13. Bora rapidinho aqui para ela, ó. A Era Vargas foi um período iniciado em 30 e finalizado em 45, com a deposição de Getúlio Vargas. Nesse período da história brasileira, o poder esteve centralizado em Getúlio, que assumiu como presidente do Brasil após o movimento que depois Luiz Carlos Prestes da presidência. Questão errada. Por quê, professor? Luiz Carlos Prestes, ele não ganhou? Gente, Luiz Carlos Prestes até ganhou, mas quem foi deposto ainda foi o Washington Luiz. Por isso que essa questão ela está errada. E aí, gostou dessa revisada básica aqui para vocês? Queria ter tido um tempo mais durante a semana e ter feito uma coisa pelo menos mais longa um pouquinho, mas como nós já estamos a algumas horazinhas só da prova, eu vou ficar por aqui com vocês, tá ótimo? Mas surgiu alguma dúvida, chama lá no meu privado, não basta ser só aluno das nossas isoladas. Professor, fiquei com dúvida naquela questão agora há pouco, diz só o número da questão para a gente conversar um pouco mais. Eu quero que você amanhã saia de prova ó, com a cabecinha erguida por ter conseguido gabaritar todas as nossas questões de história, tá ótimo? Gente, uma boa sorte para vocês no dia de amanhã. Forte abraço, fique com Deus, cara. Ó, amanhã, acordou cedinho, toma teu banho, toma teu café reforçado no sentido de leve, viu? Levinho. Levinho, sem muita besteira no café da manhã. Vai com fé em Deus, cara. Bota Deus na frente do teu propósito, porque quando a gente coloca Deus na frente do nosso objetivo, da nossa guia, do nosso trilho, esse trilho ele não vai escarrilhar. Esse trilho só tem a chegar no destino final, que o destino final é a tua aprovação. E lembre-se que eu estou aqui torcendo por vocês. Eu estou aqui esperando o resultado de vocês. Ótimo? Não é resultado simplesmente com o objetivo de engrandecer o canal ou o curso, não. É para engrandecer a nossa alma, o nosso instinto de ser humano, que eu estou do lado de fora, mas estou torcendo por você. Tá certo, gente? Então, forte abraço. Fiquem todos com Deus, aproveita essa noite aí, se você consegue ainda dar uma revisadazinha, vai revisar, se não, tá cansado, saiu de muito longe, vai dormir, vai descansar e show de bola, tá certo? Forte abraço, boa sorte a todos vocês, amanhã depois da prova, mande aí a foto da prova pra mim, pra gente fazer aquela correçãozinha básica que o canal Historiografando sempre faz, tá certo? Força guerreiro, ó, foco e fé na missão, coloca Deus na frente que vai dar certa aprovação, valeu!